Um elétron tem massa. Tem carga elétrica. Tem spin. Ninguém pergunta de onde vêm essas propriedades. Elas simplesmente estão lá. São fundamentais. E se a consciência fosse a mesma coisa? E se a experiência subjetiva não emergisse da matéria? Mas fosse uma propriedade tão fundamental quanto a massa? Tão básica quanto a carga elétrica? Tão primitiva quanto o espaço e o tempo? Essa é a ideia central do panpsiquismo. E está sendo adotada em silêncio por alguns dos maiores cientistas e filósofos do mundo. Bem-vindo ao Latice Brasil. No episódio anterior, investigamos o problema difícil da consciência. A pergunta que nenhuma teoria física conseguiu responder. Porque o processamento cerebral é acompanhado de experiência subjetiva. Porque não acontece tudo no escuro, sem ninguém dentro. A neurociência descreve o cérebro com precisão crescente. Mas explicar por que esse processamento gera experiência continua além do alcance de qualquer teoria. O panpsiquismo propõe uma solução radical. Talvez a consciência não precise ser gerada. Talvez ela já esteja lá. Desde sempre. Em tudo. A palavra panpsiquismo vem do grego. Pan, tudo. Psique, mente ou consciência. Tudo tem mente. Parece misticismo. Parece animismo tribal. Mas a lógica por trás da ideia é rigorosamente filosófica. E está atraindo cada vez mais cientistas sérios. O argumento começa assim. A consciência existe. Isso é inegável. Você não pode duvidar da sua própria experiência. Ela é o único fato que você conhece com absoluta certeza. Segundo, a física descreve o universo em termos de propriedades. Massa, carga, spin, campo. Mas todas essas propriedades são disposicionais. Elas descrevem o que as partículas fazem, como se comportam, como interagem. A física não descreve o que as partículas são por dentro. Qual é a natureza intrínseca de um elétron? Não sabemos. O filósofo britânico Philip Goff, um dos principais defensores contemporâneos do panpsiquismo, propõe o seguinte raciocínio: se a consciência é real, e se a física não consegue explicar como ela emerge da matéria, então talvez a consciência seja a natureza intrínseca da matéria. O que a física descreve como carga elétrica de um elétron é como o elétron se comporta externamente. Mas por dentro, talvez haja alguma forma primitiva de experiência. Não pensamento, não emoção, não consciência humana, mas algo ainda mais básico. Uma proto-experiência. Uma proto-mente. Tão simples quanto a partícula que a carrega. E quando bilhões e bilhões dessas proto-experiências se combinam em sistemas cada vez mais complexos, a consciência humana emerge. Não do nada, mas da soma de algo que já estava lá. O filósofo Christoph Koch, ex-professor do MIT e do Caltech, presidente do Allen Institute for Brain Science, foi um dos primeiros neurocientistas proeminentes a adotar essa visão abertamente. Ele disse em entrevista: a carga elétrica de um elétron não emerge de propriedades mais elementares. Ele simplesmente tem uma carga. Da mesma forma, argumento que vivemos em um universo de espaço, tempo, massa, energia e consciência. E então acrescentou algo que mudou sua própria vida. Eu me tornei um vegetariano completo. Essa é uma das implicações da visão de que a consciência é mais difundida do que supomos. A teoria mais rigorosa que deriva do panpsiquismo é a teoria da informação integrada, proposta em 2004 pelo neurocientista italiano Giulio Tononi, da Universidade de Wisconsin. A ideia central é elegante. A consciência está presente em qualquer sistema que integre informação, de forma que o todo seja mais do que a soma das partes. Tononi desenvolveu uma medida matemática para isso. Ele chamou de φ. A letra grega, φ. Φ mede o quanto um sistema integra informação de forma irredutível. Se φ é zero, o sistema não existe por si só como unidade. Se φ é positivo, o sistema tem algum grau de consciência. Quanto maior o φ, mais consciente o sistema.
As implicações são vertiginosas. Um neurônio isolado tem Φ baixo. Um cérebro humano tem Φ altíssimo. Mas e um cristal? E um termostato? E a internet? Có foi perguntado se a internet poderia ser consciente. Respondeu: a internet contém por volta de 10 bilhões de computadores. Cada um com bilhões de transistores. Isso é 10.000 vezes mais transistores do que sinapses no cérebro humano. Mas a questão não é quantidade. É integração. E concluiu que a forma linear como os circuitos de computador estão estruturados provavelmente resulta em Φ muito baixo. O que significa que mesmo a inteligência artificial mais avançada pode imitar o comportamento consciente, sem jamais ter experiência subjetiva real. Mas o panpsiquismo enfrenta um problema sério. Se partículas simples têm protoconsciência, como protoconsciências simples se combinam para gerar a consciência complexa de um humano? Isso é chamado de o problema da combinação. Como grãos de areia se tornam uma praia. Como experiências microscópicas se tornam uma experiência unificada. Goff reconhece que esse é o problema central do panpsiquismo. E que ainda não tem resposta completa. Mas argumenta que é um problema melhor do que o do materialismo. O materialismo tem que explicar como a consciência surge do zero, a partir de matéria completamente sem experiência. O panpsiquismo tem que explicar como experiências simples se combinam em experiências complexas. Dos dois mistérios, o segundo parece mais manejável. Em 2023, 124 cientistas assinaram uma carta aberta, criticando a teoria da informação integrada. Chamaram-na de pseudociência. Argumentaram que suas implicações panpsiquistas a tornam empiricamente não testável. A controvérsia é real. O debate é intenso. Mas o simples fato de que 124 cientistas precisaram escrever uma carta mostra o quanto a teoria está ganhando terreza. Ninguém assina cartas contra ideias irrelevantes. Voltemos ao que Greenberg propôs. A latice. Um campo de energia estruturado que permeia o universo, do qual o cérebro é receptor, não criador. E se a latice for a versão física do que o panpsiquismo chama de protoconsciência universal? E se o campo que conecta tudo for o substrato de experiência que Goff e Có estão propondo? E se a consciência não for um produto tardio da evolução biológica, mas a propriedade mais fundamental do cosmos, que a matéria simplesmente organiza de formas cada vez mais complexas? Então tudo o que investigamos ao longo deste canal, o potencial transferido de Greenberg, o entrelaçamento quântico de Einstein e Aspect, as experiências de quase morte de Sam Parnia, as crianças com memórias de vidas passadas, os experimentos do laboratório PEAR, o projeto Stargate da CIA. Tudo faz sentido dentro de um único framework. Um universo onde a consciência não é uma anomalia, mas o tecido fundamental de tudo que existe. Philip Goff escreveu: o problema com o materialismo não é que ele é muito científico. É que não é científico o suficiente. Porque ignora o fato mais básico sobre o universo. O único fato que conhecemos com absoluta certeza: de que existe experiência. E talvez seja exatamente isso. Talvez a ciência tenha passado séculos estudando o exterior do universo, sem se perguntar sobre o interior. E o interior, a experiência. O que é ser? Pode ser o lugar onde a resposta para tudo está. No próximo episódio do Latice Brasil, vamos investigar o que acontece quando a física quântica encontra a mente, e o experimento que sugere que o observador não apenas observa a realidade, mas a cria. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A Latice conecta tudo, inclusive você.